Boa noite, pessoal. Hoje é aula de matemática. O exercício de vocês é uma revisão de todos os conteúdos que vocês já viram desde o início do ano. Só tem um conteúdo, que é a primeira questão, que vocês ainda não viram. A primeira questão diz assim: dê o antecessor e o sucessor dos números. Aí tem 999. O que quer dizer antecessor? É o número que vem antes do número. E o sucessor é o que vem depois. O número que vem antes de 999 é 998. E o sucessor, que é o número que vem depois, fica 991. Errado, mãe, errado. Não acredito, não. 999, 991, velho. Olá, boa noite. Hoje é aula de matemática. O exercício de vocês é um resumo de todos os conteúdos referente desde que a gente iniciou o ano até os dias de hoje. Só tem uma questão que vocês ainda não viram esse conteúdo. É a primeira questão, que diz assim: dê o antecessor e o sucessor dos números abaixo. O que quer dizer antecessor? É o número que vem antes do número. E o que vem depois é o sucessor. O primeiro número aí da atividade de vocês é o 999. Qual é o antecessor? É 998. E o sucessor é 1000. A segunda questão: observe a tabela dos jogos de varetas que 3 crianças jogaram. Aí tem a primeira criança, tem primeira jogada e segunda jogada. Total de pontos. O que você vai fazer? Você vai somar a primeira jogada com a segunda jogada, que vai obter o resultado. O resultado da primeira jogada 67, com a segunda jogada da primeira criança, que é 83, 67 mais 83, total de pontos que a criança obteve no jogo foi 150. Da mesma forma, você vai realizar com a segunda criança e a terceira criança. Aí tem umas alternativas A, B e a C. Diz assim: escreva o total de pontos de cada criança. Aí você vai escrever o total de pontos de cada uma delas. A B, quem fez mais pontos? Aí você vai observar nas suas somas e ver qual a criança que fez mais pontos e vai colocar a resposta. E assim sucessivamente. A terceira questão diz: escreva de 3 em 3 até 84 e de 5 em 5 até 80. No caderno, você vai escrever no seu caderno aí em casa, tá? O que quer dizer escreva de 3 em 3? Você vai pegar o seu lápis e vai botar o número 3. Aí você vai pular 3 números e botar a sequência, como por exemplo, 3, aí bota
9. Errou. 6. Bota É 6. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Olá, boa noite. Hoje temos aula de matemática. O exercício de vocês é uma revisão dos conteúdos que a gente já viu desde o início do ano. Só a primeira questão é que vocês ainda não viram esse conteúdo, mas é muito fácil. A primeira questão diz assim: dê o antecessor e o sucessor dos números abaixo. O que quer dizer antecessor? É o número que vem antes. E sucessor é o número que vem depois do número. Veja o exemplo: 999. O antecessor é 998 e o sucessor é 1000. A segunda questão diz: observe a tabela do jogo de varetas que 3 crianças jogaram. Aí tem primeira jogada e segunda jogada. Aí tem primeira criança, segunda criança e terceira criança. O que você vai realizar nessa questão? Você vai somar o número da primeira jogada com a segunda jogada e o total que obter da soma da primeira jogada com a segunda jogada é a resposta, o total de pontos. Então, 67 mais 83, total de ponto da soma da primeira jogada com a segunda jogada é 150. Desta mesma forma, você vai realizar a soma com a segunda criança e a terceira criança. Aí tem a alternativa A, B e C. A diz assim: escreva o total de pontos de cada criança. Aí você vai escrever quem fez mais pontos. Você vai botar aqui qual das crianças que fez mais pontos. Você vai botar o número. Quantos pontos fizeram juntas a primeira e a terceira criança? Você vai botar a sua resposta. E assim sucessivamente, você vai fazer com as outras. A terceira questão diz: escreva de 3 em 3 até 84 e de 5 em 5 até 80. O que quer dizer escrever de 3 em 3? Você vai escrever do jeito que você soma de 3 em 3. Como, por exemplo, 3 mais 3 não é 6. Então, 3, você vai botar 3, 6, 9, 15. 12. Errou. 12. 15 não, 12. Boa noite, pessoal. Hoje temos aula de matemática. O exercício de vocês referente a hoje é um resumo de todos os conteúdos que vocês já viram desde o início do ano. Mas a primeira questão é coisas novas para vocês, porque a gente ainda não viu esse conteúdo. Mas eu vou explicar e vocês irão prestar atenção e resolver o restante da questão. Então, a primeira questão diz assim: dê o antecessor e o sucessor dos números abaixo. Aí tem o número 999. O que quer dizer antecessor? É o número que vem antes do número. E o sucessor é o número que vem depois do número. O antecessor de 999
é 998 e o sucessor é 1000. A segunda questão, observe a tabela dos jogos de vareta que 3 crianças jogaram. Aí tem primeira criança, segunda criança e terceira criança. Aí tem primeira jogada, segunda jogada, total de pontos. O que você vai fazer? Você vai somar o número da primeira jogada com o da segunda jogada e o total de pontos é o resultado da soma destes números, da primeira jogada com a segunda jogada. Aí, a primeira criança tem 67 na primeira jogada e na segunda jogada, essa primeira criança tem 83 pontos. 67 mais 83, o total de pontos da soma da primeira jogada com a segunda jogada é 150. Desta mesma forma, você irá resolver com a segunda criança e com a terceira criança. Você vai somar o número da primeira jogada com a segunda jogada. E logo abaixo tem a alternativa A, a B e a C. Você vai responder conforme o resultado deste quadro. Total de pontos. Diz assim: quem fez mais pontos? Aí você vai observar aí na sua soma e ver qual a criança que fez mais pontos e vai colocar a sua resposta aqui neste espaço. Quantos pontos fizeram juntas a primeira e a terceira criança? Você vai observar aí nas suas respostas do total de pontos e vai colocar aqui abaixo na resposta da alternativa D. A terceira questão diz: escreva de 3 em 3 até 84 e de 5 em 5 até 80. No caderno, você vai fazer esses números aí no seu caderno. Quem não tiver caderno, escreva em uma folha e tire uma foto e envie no grupo para que a tia possa ver. Então, o que quer dizer escrever de 3 em 3? Você vai fazer a sequência de números conforme você esteja somando. Aí tem 3, você vai botar lá na sua folha de papel 3. Aí você vai botar 6, vai botar 9 e assim sucessivamente até dar o número 84. Da mesma forma, você vai fazer com o número 5 até dar 80. Você vai botar 5, 10 e aí você vai fazer essa sequência de números até chegar ao número 80. Compreenderam? A quinta questão, você vai armar as continhas e efetuar em seu caderno. O que quer dizer armar? Você vai pegar o número, como por exemplo, aí tem 897. Aí você vai tem 897 mais 163. Você vai pegar o 163, vai colocar abaixo do número 897 e vai passar um traço grande e vai somar esse número. A D já é diferente, já é de subtrair. Você já não vai somar, você vai diminuir. Você vai armar a conta, colocar número abaixo de número e vai subtrair. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e realizem o exercício de vocês. Tchau, até a próxima aula.